esta obra e ver aonde ela já está é muito gratificante, sabe? Muito gratificante. Eu amo esta igreja, eu amo os pastores desta igreja e eu amo os membros que eu já tive proximidade, o Léo, a Bela, que já ouviu meus roncos angelicais, a Bela, e outros irmãos, já não dá para gravar o nome de todos. Mas antes de trazermos uma mensagem, eu quero fazer um comercial aqui, tá, pastor? Eu fiz 70 anos, eu sei, não parece, né? Mas é verdade. O segredo é Jesus. Porque problemas não faltam, mas em Jesus nós podemos tudo. E eu sonhei em 2012 em fazer minha autobiografia. Depois eu fui embora, esfriou. E quando eu voltei, voltaram novamente. Senhora, não vai escrever, não vai escrever? Digo, não sei. Mas final de 2024, eu decidi que eu ia escrever. Mas eu não gosto de escrever, eu gosto mais de falar. Mas apareceu uma pastora, a pastora Poliana, uma mulher de Deus, jornalista, escritora. E ela foi me escutar. E quando ela me escutou, ela disse, pastora, vamos escrever esse livro, sim. E eu precisava de alguém que me escutasse, me gravasse, que ela não ia poder estar ali comigo sempre. Eu encontrei a Glenda, ela vinha conosco, mas não deu para vir hoje. E eu disse, Glenda, eu sonhei, o Senhor já me deu a capa do livro, exatamente isso aqui, irmãos. Eu disse, eu não sei pintar nem desenhar, mas eu vou te dizer o que tinha no sonho. Olha, eu estava num caminho, aqui sou eu mesma, minha foto. Eu estava num caminho, tinha uma torre simbolizando aqueles relógios antigos de torre, né? Lá no final, e umas árvores nesse caminho. E sabe qual é a simbologia disso? É que esse caminho simboliza um tempo de espera na minha vida. Mas isso eu vou contar domingo à noite, pastor. Porque vai ser esse tema, vale a pena esperar. Por isso trago um convidado domingo à noite para estar aqui. E esse livro saiu. Na contracapa está o nosso querido presidente e a nossa querida presidente também, pastor Gedilson, pastora Ruth, não é? E aqui eu conto um pouco do que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Mas eu não vou falar mais nada, né? O livro está à venda, tá? Está lá atrás, quem quiser adquirir, no final a gente ainda vai deixar uma bênção aqui para a igreja. E a camisa, eu disse agora nós vamos ter que fazer a camisa, eu estou com ela. Ela ficou linda, olha. Essa camisa eu vou fazer até que a morte nos separe. Por onde eu for, eu vou levar o livro e a camisa. Toda a renda da venda deste livro e da camisa, totalmente ela vai para o Val do Jaboque. Vocês sabem o que é o Val do Jaboque, né? É o nosso centro, lá na Estrada de Mosqueiro, aonde nós fazemos os nossos encontros, onde os pastores fazemos os nossos cafés, os nossos retiros. O dia que você for para aquele lado, entre lá no Val do Jaboque, para você conhecer esta obra de Deus e uma obra de milagre. Queridos, vamos lá. Como diz o pastor Brito, ao que interessa, né? Nós ouvimos à tarde a pastora Ana Vitória. E ela falou aqui muitas coisas a respeito da nossa vida particular com Deus, da nossa vida de entrega, da nossa vida de serviço, da nossa vida aonde nós estamos colocando o nosso coração, o que é o principal para fazermos enquanto estamos aqui nessa terra. Em seguida veio o pastor do jardim, né? Pastor do jardim, onde Deus fala, onde ele fica sensível à presença do Senhor, e desenvolveu também quase que nessa mesma linha, levando a gente a entender até o que é a nossa vida de intimidade, de busca, de sentir Deus, às vezes aonde? Em algo que para alguns pode não ser nada, mas para nós pode ser tudo.
E eu disse: ai, Senhor, então graças a Deus que nós vamos encerrar essa noite tremenda. Porque para sentir e para ser o que nós ouvimos na primeira palestra e na segunda, nós precisamos ter um coração de uma liderança eficiente. E vamos ver alguns passos aqui. Olha, eu amei essa foto. Menina, alguém me rejuvenesceu mais de uns 20 anos aí, né? E ouvindo tudo o que eu ouvi, vendo o chamado, profundidade, o raso não me serve mais. Eu disse: é isso mesmo, Senhor. Porque quando o nosso coração está doente, nós vivemos uma vida rasa. Nós vivemos uma vida com Deus de faz de conta. Nós vivemos uma vida com Deus de domingo a domingo. Mas quando nós temos compromisso de verdade, integral, corpo, alma e espírito com Deus, vai nos mostrar o quê? Que nós temos um coração sarado. E coração sarado transmite o quê? Eficiência, a coragem, a vontade de fazer a obra de Deus nessa terra. Esse estudo, queridos, nós vamos falar de 6 atributos vitais na vida de um líder. Quantos líderes de células nós temos aqui? Levante sua mão. Amém. Quantos auxiliares? Vice-líderes, no caso. Amém. Quantos anfitriões? Amém. Quantos secretários? Tem secretário? Quantos supervisores? Amém. E quantos estão sendo habilitados, já estão caminhando para, no futuro, assumirem uma célula? Amém. E quantos ainda não estão fazendo nada? Ah, não dou amém. Vocês vão sair dessa conferência cheios de vontade de realizar a obra de Deus no lugar onde o Senhor plantar os seus pés. Amém? Então nós vamos lá começar, querido. Vamos lá, mídia. O coração de uma liderança eficiente. Esse estudo, esta ministração, eu fiz, está baseado também nos princípios do escritor, pastor John Maxwell. Eu gosto muito de ouvir, de ler sobre liderança do John Maxwell. E nós vamos estar vendo aqui, olha, coração de uma liderança eficiente. Pode passar a mídia. Nós estamos vendo um coração e nós estamos falando ali do quê? Que liderança é ser antes de fazer. Vocês sabiam que está acontecendo o inverso? As pessoas estão fazendo sem ser chamadas, sem ser enviadas, sem ser consagradas. Mas elas querem fazer de alguma maneira. Mas nós vamos aprender que uma liderança que frutifica, uma liderança forte, ela tem que ser antes de fazer alguma coisa para Cristo. E esse coração que vocês estão vendo aí, aqui em cima está fazer, é ação. Mas eu só posso ter isso quando eu for. E quando eu for o quê? Quando o meu estar emocional estar bem. Quando a minha saúde mental estar bem. Quando a minha espiritualidade também estar bem. E quando o autocuidado também eu estou praticando com a minha vida. Ninguém pode sair para a obra doente. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu tive que parar. E quando eu parei, eu disse: eu não quero mais saber de obra, de igreja, não quero mais saber. Não me desviei, não fui para o mundão. Eu apenas me afastei do fazer. Porque eu precisava de cura. E eu precisava cuidar de um doente, que era o meu esposo. E um doente não pode cuidar de outro doente. Ele tem que primeiro se curar, para depois
cuidar do outro. E se nós somos líderes de célula, auxiliares, anfitriões, supervisores, nós precisamos estar bem mentalmente, emocionalmente, com o nosso coração, a nossa espiritualidade tem que estar bem. Por quê? Porque eu vou começar a observar como é que eu estou andando, o que eu estou fazendo para estar bem. O primeiro ponto é a consistência. Temos que ter consistência, temos que ser consistente. Isso quer dizer, nós temos que ter estabilidade. Nós não podemos viver como uma gangorra. Um dia eu estou bem aqui, uma quinta, uma sexta, um sábado na célula eu estou cuspindo fogo. Na outra semana eu estou congelada. Nós precisamos ter estabilidade. E eu vou me basear isto só no livro de Atos. Só deu quase apóstolo Paulo hoje, né? Livro de Atos, capítulo 20. Versículo 18. E deixa aberta a sua Bíblia, tá? Livro de Atos, capítulo 20, versículo 18. O apóstolo Paulo, em Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. E aí ele vai começar a falar, olha só. Versículo 18. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo estava dizendo o que para eles? Vocês sabem muito bem como é que eu estava espiritualmente, como eu me apresentei com vocês. Vocês têm a consciência clara do que vocês viram, ouviram de mim? Ele tinha uma estabilidade ali para estar ensinando, para estar aconselhando, para estar enviando, porque ele já tinha passado as suas lutas, as suas provas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele possuía uma postura interior firme e coerente. Ter firmeza e ser coerente, queridos, é você não negociar a sua fé com nada. É você ter foco, continuar com o seu foco em Cristo, é Jesus, é o reino, é o céu. Não tem que ser a direita nem a esquerda. O nosso alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. E Paulo tinha esse foco. E olha só, não é sobre rigidez, é sobre confiabilidade. Paulo estava querendo dizer o que para os presbíteros? Vocês podem confiar no que eu estou falando, porque vocês convivem comigo. Vocês não foram só de ouvir, mas vocês viram, vocês convivem. Isso acontecia com Jesus e os discípulos. Isso acontece em pleno século 21. Eu sou pastoreada. Eu estou debaixo de cobertura. Eu não faço nada sem antes falar com os meus pastores. Pastor, dá para ir? Até para escrever o livro. Pastor, leia. O teu pastor já disse primeiro para ler, né? Leia, pastor. Eu escrevi, o senhor me incentivou a escrever, agora leia. Aí passou um tempo, eu digo, que tal, pastor? Leu? Estou terminando, obreirinha, estou terminando. E aí ele terminou, eu disse, que tal, pastor? Eu posso ir adiante? Vai, obreira, vai, pode ir. Eu digo, o senhor está assinando, então põe aqui na contracapa. Porque eu sou assim, eu vou comprar o livro, eu leio primeiro a contracapa, né? Eu quero ver lá o que está escrito. E foi o que ele fez. Então, o que quer dizer essa estabilidade, queridos? É transmitir firmeza, é ser coerente. Não é aquela rigidez, aquela dureza. Eu fui assim. Se você for ao livro, vai ter o capítulo 8 lá, que vai ter lá o título, Jararaca, nunca mais. Porque eu era uma jararaca, peçonhenta, venenosa. Mas o Senhor, Ele me botou no prumo. Mas hoje eu ainda sou uma jiboia.
Jiboia ainda mata. Ela é mansinha, né? Lisinha, bonitinha, mas mata. Vocês estão rindo, é? E por que eu botei isso na minha cabeça? Porque eu não estou 100%. Eu estou ainda numa caminhada de aperfeiçoamento. E eu não estou sozinha. Todos nós que estamos aqui, estamos nessa caminhada de aperfeiçoamento. Mas não é porque estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, não, pastor, eu não vou fazer. Não dá para eu fazer. Não. Como é que nós vamos? Quando é que nós vamos fazer? Se nós realmente não arregaçarmos a manga da camisa e não nos apresentamos para poder ir. E nós vamos, e nesta ida nós vamos aprendendo, vamos descobrindo qual é o nosso lugar no corpo. Sabe, querido, o líder consistente mantém seus valores. Está bem aqui. Valores mesmo passando por águas profundas ou perda. Todos os líderes. Um dia, se você ler a Bíblia, você não vai ver líder que não passou por águas profundas. E alguns desistiram. E alguns não foram. Não tem aquela canção da água como é? Existem águas que vão, existem águas que vão não sei onde, mas tem águas profundas. Quer dizer o quê? É mais ou menos assim o louvor, né? Eu sei, então nós queremos ir nas águas profundas com Deus. Para criar consistência. E nessa caminhada nós vamos ter sim perdas, problemas, dificuldades. Mas nenhum deles vai apagar o que Cristo está fazendo na nossa vida. Eu não vou falar domingo à noite, vou falar, vocês vão voltar. Sabe, querido, ser consistente, eu lembro aqui, eu coloco no estudo algumas experiências minhas ali. Diz assim, a pastora conta que ia liderar a sua primeira célula. Eu não tinha dinheiro para o ônibus, eu morava na Pedreira. E a primeira célula que surgiu na igreja era lá no Guamá, longe. Eu tinha uma filhinha que tinha 5 anos e um filho de 7. Meu marido já estava nas drogas, nas orgias. E eu disse de primeira, não, eu não vou, não posso ir. Eu não tinha nem dinheiro, como é que eu ia para o Guamá? E quando eu disse naquela noite para o pastor, eu não vou, pastor, eu não quero. Punha quem? Fulano, eu apontei, né? Punha fulano, ciclano, beltrano, para ir. Mas eu fui da igreja para casa, e quando eu cheguei em casa, eu fui orar. E o Senhor disse, é você mesmo. E eu disse, ai, Senhor, vou voltar amanhã e dizer para o pastor que eu vou. Nem que eu vá daqui da Pedreira para o Guamá a pé. Mas olha, eu conto que pela fé, eu tive consistência. E o que aconteceu, queridos? Eu nunca fui a pé da Pedreira para o Guamá. Nunca. Eu nunca voltei do Guamá para a Pedreira a pé com os meus filhos. Todas as quintas-feiras eu me arrumava e alguém me ligava, ou então já estava na porta me esperando para levar para a célula. O milagre, ele não vai acontecer se eu estiver sentada, orando, esperando. Ele vai acontecer quando eu botar o pé. O mar se abriu. E eu vou botar o outro. Vai, daqui a pouco, tá pé enxuto. Mas se eu ficar marcando passo, ai, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém isso e aquilo, o diabo vai te querer. E vai te prender. É assim que acontece. Ai, não, pastor, não dá, eu moro muito longe, pastor. Eu não tenho nem uma bicicletinha para ir, pastor. Mas a nossa caminhada é uma caminhada de fé. Deus proveu através do quê? Um irmão juiz, que tinha poucos dias de convertido. E a partir daquele dia ele disse, pastorinha, toda quinta-feira, eu e a minha esposa, nós vamos lhe buscar, nós vamos lhe deixar na célula. E a primeira multiplicação dali, esse juiz se converteu de verdade com toda a família. Nós multiplicamos para a casa dele. E enchi aquela sala de jovens.
foi uma multiplicação tremenda naquele lugar. Vamos adiante, pastor. Eu acho que eu não vou terminar isso 9h30, não. O segundo ponto, querida, é o quê? Ser contrito é o quê? Fala de humildade. Quem já viu aqui líder, auxiliar, supervisor, que não é nada humilde, é humilde, mas não é humilde, né? A gente atende alguns, né, pastor? Nós precisamos ser humildes. Lá em Atos 20:19 diz o quê? Paulo diz: fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Olha a perseguição. Mas ele se posiciona como servo. Sabe por que servo, irmãos? Porque nós temos um Senhor que pode tudo, que nos enxerga e que nos leva aos lugares altos. Às vezes nós mesmos abortamos os planos do nosso Senhor. Do latim, humildade quer dizer quebrado em pedaços. É um coração dependente de Deus, totalmente, que não esconde falhas, mas busca reparação. Diferente do medo da punição, a contrição fica no arrependimento genuíno e mudança, porque tem um falso humilde. Tem um falso humilde. Quando você pisar no calo dele, aí você vai descobrir quem é ele, né? E eu digo aqui, reconhecimento da própria natureza carnal. Eu já contei da jiboia, né? Eu ainda sou uma jiboia. Pareço mansa, mas eu ainda posso matar. Por isso tenho que estar nas rédeas. Eu estou com 70 anos. Mas se eu fizer algo, meu pastor me repreender, eu vou chorar escondido lá no banheiro. E eu vou dizer para mim mesmo, bem feito. Olha para ti, menina, a idade que tu estás. E o primeiro dia eu estou com muita raiva. No segundo dia eu estou com muita raiva. No terceiro dia ele diz: a Breninha está com raiva. Estou com muita raiva, pastor, porque não foi feito com o outro assim. Aí eu entendi um dia. Eu disse: ah, pastor, Deus me deu entendimento. Por quê? Aí ele: por que, obreiro? Porque o Senhor quer que eu sirva de exemplo, né? Entendeu? Falar com... Não vou falar com ele, mas eu vou falar aqui. E eu aprendi a lição. Eu sentava na reunião, direitinha, caladinha. Aí eu ia ouvindo que eu não queria, aquilo ia enchendo, né? Eu vinha para a beira da cadeira. Aí, vontade de falar. Eu apontava o dedo. E daqui a pouco eu soltava a voz, né? Não, porque eu não concordo. Aí o pastor: obreira, senta direito, baixa a mão e fica calado. Olha, fez todo mundo. Gente, eu ficava com muita raiva. Eu não me levantava dali, sabe? Eu ficava com muita raiva. E aconteceu uma vez que a gente estava em Bragança. E eu tinha ido com ele, pastor Gerilson e pastora Ruth, né? E aconteceu isso. Eu disse: eu não volto nunca com eles. Pastor Vidal me deu uma carona para Belém. Eu vi que o pastor disse: mas eu não vou voltar. Me deu uma carona. Tá, Belinha, vamos lá. Aí o pastor: Belinha, bora. Não, eu vou com o pastor Vidal. Bora, entra aqui no carro. Eu vim calada de Bragança até Belém. Com ódio, sabe? Um ódio mesmo. Líder. Pastora. Mas eu aprendi a lição. No terceiro dia eu disse: pastor, me perdoa. O que eu fiz errado. Eu fiz na tentativa de que eu não aguentava mais de ver um dizer uma coisa, dizer outra, eu vou acabar com isso. Me perdoe. E isso foi mudando a minha maneira de ser. Eu fui aprendendo a ouvir. Eu fui aprendendo a esperar o momento de falar. E Paulo, ele está explicando isso aqui para os presbíteros, os líderes daquela época. E serve para nós. O líder contrito chora e confessa. O que não é contrito, não. Ele nunca quer dizer que ele não está com a razão. Ele sempre vai dizer que ele está com a razão.
Mas quando ele vem, ele se humilha, pede perdão e diz, porque a gente sabe quando está errado. Os humilhados serão exaltados. Ele reconhece que precisa de mudança interior para habitar num lugar santo. O pecado não pode dominar a nossa vida. Mas tem um terceiro ponto acerca do nosso coração, que é o quê? Corajoso, é coragem, é a ousadia. Alô? A ousadia, Atos 20:20. Vocês também sabem que fiz de tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. Anunciando o evangelho e anunciando e ensinando publicamente e nas casas. Não tinha o nome célula, mas isso já acontecia lá com os discípulos, com Jesus, com os apóstolos. Estavam de casa em casa, o livro de Atos fala isso. Então diz assim: jamais deixei de vos anunciar esse evangelho. Ousadia para enfrentar perigos e obstáculos. Nós ouvimos aqui com a pastora Vitória sobre isso, quando ela mencionou aqui na pregação dela. É ser valente, é ser destemido, mesmo quando venhamos sentir medo. A coragem não é a ausência de medo, é a ação baseada no quê? Na autoridade. E Deus tem nos dado essa autoridade, irmãos. Sabe quando você vai expulsar um demônio? Multipliquei a segunda célula que foi para a casa do juiz. Nunca tinha acontecido isso. Primeira reunião, ele lá liderando, e de repente eu estou em outra célula, me liga: pastora, você não sabe o que aconteceu. Que foi, irmão? A irmã caiu endemoniada aqui no meio da sala. E agora? A pastora ia correndo lá. Deus tem te dado poder, autoridade. Não é você que vai expulsar, é o nome de Jesus. Nós cremos, é o nome de Jesus. E eu disse: põe a mão agora aí, eu no telefone, e expulsa esse demônio. Mas está com medo? Não se preocupe, a gente sente medo, mas vá no nome de Jesus e expulse. E foi a melhor coisa. Depois eu conversando com eles, o que aconteceu. A gente não dá para ficar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, pastor? Eu volto da igreja uma noite, saí meia-noite da igreja, nós íamos ter um chá das mulheres e arrumando, e meia-noite eu vim para casa, e quando eu entro em casa, que eu vou tomar um banho para descansar, o telefone toca: pastora, que é? Tem um casal que está me ligando, ele é da minha célula, a esposa dele está endemoniada, quebrando tudo. Bora lá. Não, irmão, eu acabei de chegar em casa. Era lá também, né? Ei, líder! Ei, alô, onde tu estás? Aí ficou em silêncio, né? Eu digo: você vai pegar a sua esposa, pega o seu carro e vá lá agora. Eu vou me ajoelhar agora aqui em casa. Mas você vai dar ordem no nome de Jesus. Pode ir. Eu fiquei lá orando. Eles foram. E daqui a uns 30, 40 minutos ele me liga: pastora, foi maravilhoso. Nós entramos naquela casa de olhos fechados, a perna tremendo, a mão no quarto quebrando tudo. Mas nós dimos uma ordem da porta: sai, demônio, em nome de Jesus. Ela caiu lá. Eu digo: você não saiu correndo não, né? Não, nós fomos lá e oramos, levantamos. E a esposa dele foi, deu um banho nela, fizeram leite. Por quê, queridos? Porque o Senhor já deu para você poder e autoridade através do nome dEle. Basta você exercitar isso, querido. Basta você falar, ser ousado. Sabe? Porque com o reino das trevas a gente não pode estar no mimimi, não, medinho, não. Nem diz que tu está com medo, tu está morrendo de medo. Foi assim para eu expulsar o primeiro demônio. Eu estava com 8 meses de gestante na cidade de Marapani. E eu fui levar um grupo de jovens para fazer evangelização na cidade. Irmãos, me chamam de pastora, mas na verdade, pastor, eu sou uma missionária. Eu sou uma missionária mesmo, sabe? Eu gosto de ser missionária.
E quando eu cheguei lá, eu disse: irmãos, vamos orar, vocês vão sair, distribuir os folhetos, porque nós íamos ter programação na praça, íamos visitar os lares, vão convidar, eu vou ficar aqui na igreja, me preparando para a noite, já estava com um barrigão, e eu vou esperar vocês voltarem. E eles saíram, e eu fui para o gabinete pastoral, me tranquei lá, de repente eu ouvi um barulho. Pá, pá, eu digo: meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha expulsado um demônio. E tinha um buraquinho da minha altura na parede. De Deus. Eu só olhei assim o buraquinho. E quando eu vi, olha o gigante do homem. Vinha entrando pelo meio da igreja e ele arrancava a fiação das luminárias. Ele derrubava os bancos. E quanto mais eu olhava, eu vi ele se aproximar. Eu disse: meu Deus, olhei para a janela, não tinha perna para subir e pular a janela, né? Senhor, o que é que eu faço? Ele vai chegar aqui, Senhor, eu estou sozinha. Eu fechei os meus olhos, irmãos, eu abri aquela porta e daquele canto eu disse: sai em nome de Jesus. E eu saí correndo. E ele ficou lá, estendido no chão. E aí eu fui para a rua, os jovens: vem cá, você chama os outros. O homem caiu demoniado lá no meio da igreja. Bora lá. E aí eles vieram e nós levantamos aquele homem. E à noite ele estava até ali naquela praça. Você vai ter sua primeira vez, o que você vai fazer? O pastor Lucivaldo, a pastora Vitória não vão estar lá. Mas sabe quem vai estar? Quem? Jesus, através do Espírito Santo. E Ele já te deu poder e autoridade. Use, querido. Nós vimos aqui que ser corajoso é ser ousado, mas também não é ausência de medo. Nós vamos ter, mas nós vamos em nome do Senhor Jesus. Paulo estava querendo forjar esses presbíteros para fazerem a diferença. Um líder com o coração sarado, ele é convicto, ele tem certeza. Olha o verso 21, diz o quê? Eu disse com firmeza aos judeus e aos não judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no Senhor Jesus. Um líder com o coração curado, ele tem certeza do que ele está fazendo. Ele não está sendo levado por toda sorte de vento, não. Ele tem convicção da sua fé. Ele crê que Jesus, através do Espírito Santo, vai operar na tua vida. Tu és o representante legal dele aonde você está. Porque senão do que adianta vir para a igreja, louvar, pular, dançar e voltar para casa e não acontecer nada? Vamos passar uma hora pelo teste. E pode acreditar, você será aprovado no nome de Jesus. A glória é para Ele. Viu? Porque Ele conta com quem? Com cada um dos seus filhos que está aqui na terra. Ter a certeza é um alinhamento total entre o que se pensa, se sente e faz. É não ensinar abobrinha. É estudar, perguntar quando não sabe e defender os princípios bíblicos com segurança. Paulo está fazendo isso aqui com os presbíteros. A gente pegar aquele estudo de quinta, de sexta, de sábado, nós já lemos, nós já estudamos e vamos para a célula para comentar ali, para ouvir. E às vezes a gente escuta algo que está meio fora e a gente traz de novo para dentro do assunto. Sabe? É você, líder, convocar o seu auxiliar. É você que vai dar o estudo na próxima quinta. Mas é você. Eu estou contigo até a consumação dos séculos, até enquanto eu estiver viva aqui nessa célula. Então não temas. Dê oportunidade. É o anfitrião. Dê oportunidade. Se Paulo não tivesse feito isso aqui, dado essa mensagem aqui para os presbíteros, certamente que todo o trabalho que ele viesse fazer,
ou continuasse fazendo, ia ser estragado. Por quê? Porque nós só adquirimos experiência fazendo. Nós ouvimos, aprendemos, aquilo entra no nosso coração e nós vamos agora fazer o quê? Colocar a prática. Não é assim quem faz a faculdade de medicina? Não é assim quem faz direito? Não é assim quem faz pedagogia? Vai, passa o quê? 4, 5, 6, 7, 8 anos na faculdade. E quando sai dali? Ele vai ter o tempo dele de experiência e depois ele vai no profundo da sua profissão. É assim conosco e Cristo. A história da transição de um passado, aqui era meu, católico e espírita, a certeza absoluta do Evangelho. Eu sei que eu tenho crido. Eu sou a primeira geração de crentes na família, tanto do lado do meu pai ou da minha mãe. Minha família é católica espírita, praticante. Eu via na sala da casa do meu pai as entidades: Mariana, Jarina, Tranca-Rua, Pena Verde. E a casa ficava um inferno. Olha só como as coisas acontecem. Quando eu chegava na frente do conjunto, naquela época era conjunto, não era condomínio, né? Os demônios diziam para as minhas irmãs: vamos acabar que ela está chegando. Vocês creem nisso? E quando eu chegava, a casa estava virada. Era cachaça, era cuia, era estrela de Davi, até o cachorro estava endemoniado. Que eu ficava com tanta raiva que eu pegava o bichinho pela orelha, sabe? Eu digo: o que está em ti, sai daqui, tu também. E aí elas diziam: manda, eles sabem quando tu chega lá na frente do conjunto, eles dizem que está chegando. E eu comecei a ensinar minhas irmãs: quando a entidade chegar diante da sua frente, você vai fazer isso. Nem fale, você vai ficar aqui na sua mente, orando, dando palavra de ordem. E eles não vão se manifestar. Eles vão falar que devem tirar vocês de lá. E era isso que acontecia. Vinha acusação para elas, né? E o papai e a mamãe ficavam com raiva das meninas. E eu fui ensinando: vocês vão ter que aprender a orar. Levei escondido, elas aceitaram Jesus, levei para serem batizadas. E assim foi. Mas tinha meu pai, tinha mamãe. E a minha mãe teve uma doença que não teve cura. E eu fui visitá-la no hospital. E quando eu cheguei lá, o orgulho da religião não aceitavam de jeito nenhum. E Deus me disse que a mamãe ia morrer. E eu disse: Deus, ela não pode morrer sem Jesus. E eu liguei para o meu pastor. Eu disse: pastor, mande uma irmã do hospital visitar minha mãe hoje. Eu tive uma visão que o Senhor vai levá-la. E a minha mãe precisa aceitar Jesus, ela é orgulhosa. E meu pastor mandou 3 irmãs naquele hospital. E elas falaram de Jesus. A mamãe aceitou Jesus. E ela mandou um recado para mim: eu sei que enviou vocês aqui. A minha filha que mandou vocês virem aqui, né? Diga para ela que eu estou muito feliz pelo que eu fiz. No dia seguinte, o hospital liga: mamãe estava recebendo alta. E quando a mamãe chegou, eu estava lá na casa dela. Mamãe chegou, disse que queria almoçar, servimos o almoço. E aquelas casas compridas, assim como esse corredor, quarto do lado, quarto do outro, banheiro. E ela almoçou e foi para o quarto. De repente, eu estava sentada no sofá e olhando o corredor. Eu vi minha mãe passar de um lado para o banheiro. Ninguém fechava mais a porta. Ela tinha um problema cardiopulmonar de nascença, que descobriram no nascimento da última filha, da 11ª filha. Eram 11 filhos. E aí, eu ouvi um barulho de quem estivesse assim, tipo batendo. E a minha avó do lado, eu disse: a mamãe está batendo lá, eu vou lá. Eu me levantei, quando eu cheguei lá, minha mãe estava morrendo. E nós a carregamos, a mamãe botamos na cama, e eu fiz a última pergunta para ela: mãe, você está sabendo para onde você vai? E ela me olhou, ela disse: eu sei, minha filha, para onde eu vou. O que seria de mim se não fosse Deus na minha vida? E a mamãe fechou os olhos e foi para a glória. Sabe o meu pai? Meu pai fazia coisas que crentes não fazem. Meu pai é espírita. Papai lia a Bíblia todo dia. Papai rezava todo dia, 5 horas da manhã.
E eu e as minhas irmãs, curiosas para ouvir o que ele rezava, a gente ia para a porta, né? O que o papai reza? E o papai mencionava o nome dos amigos, dos filhos, e a gente até brincava: papai, tu ora por bairro, né? Pedreira, Guamá, Nazaré, por isso que é longa a tua reza, né? Papai, com 78 anos, teve um sonho, 3 horas da madrugada. E ele disse: filha, minha irmã que cuidava dele, que ele ficou viúvo cedo, eu tive um sonho e alguém dizia que eu fui enganado a minha vida toda. E eu vi alguém me mergulhar. A minha irmã disse: tá, papai, 3 horas, durma, de manhã a gente conversa. Aí ele foi e dormiu. Na segunda noite, meu pai teve o mesmo sonho. E aí ela me ligou: disse: mano, papai, 2 noites que tem um sonho e tal. Eu disse: eu vou aí com ele. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu sentei, eu disse: papai, sou detetive, minha filha. Eu disse: papai, o senhor é um Cornélio. Aí eu contei quem era o Cornélio da Bíblia. E eu disse: pai, essa pessoa que ele mergulhava é o seu batismo. O senhor precisa chamar Jesus para a sua vida, para ele ser teu Salvador, o teu Senhor. E aí eu vou te batizar. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Está na Bíblia isso. O senhor já leu isso na Bíblia. Está marcado. O senhor quer se batizar, papai? O senhor quer Jesus? Quero, minha filha. Isso era uma terça-feira. No sábado, nós estávamos fazendo batismo no papai. E quando o papai, orei, perguntei para ele se os pecados dele perdoados. Ele disse que sim, eu sou o homem mais feliz dessa terra. Fui casado com a sua mãe, nunca traí sua mãe, criei todos os meus filhos, nenhum deu porque não presta. Estava faltando isso, minha filha. Eu disse: e se tu morreres agora? Credo, pastora. Aí ele disse: eu sei para onde eu vou. Meu lugar já foi preparado. Saímos dali, fomos almoçar com o papai. 1 mês depois, eu estava subindo para dar um testemunho no SCC com meu esposo. E a notícia chegou. Estava subindo no auditório. E me chamaram: pastor, vem cá, olha, o seu irmão veio aqui, seu pai faleceu. A senhora vai dar o testemunho? Eu digo: vou. Eu estou fazendo aqui uma grande obra. Essa já foi feita. Papai já está na glória. Queridos, nós temos um espírito que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, diz a palavra. E eu ouvindo a pregação da pastora Vitória, por que nós não usamos isso? Se maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo é o diabo. Mas o Espírito da verdade está em nós. E tudo se torna possível ao que crê. Sabe, querido, é ter a certeza, é estar alinhado entre o que se pensa, se sente, se faz. É não ensinar qualquer bobagem, qualquer abobrinha. Não traga para a sua célula pessoas que você sabe, às vezes, ai, pastora, eu coordeno a área amarela lá na Alcido Cacela. Eu tenho um café mensal com toda a minha liderança. E toda reunião de café eu falo a mesma coisa. Não quero que ninguém que não seja da ceia, que não esteja envolvida no ministério de célula, chegue no dia da célula e dê estudo, porque é uma mulher, é um homem de Deus. Não! Quem está sendo capacitado aqui? Quem está pagando o preço aqui? É você. Não pode ter duas linguagens, irmãos. Ou somos daqui ou não somos. Nada com as demais congregações, com demais igrejas, denominações, nada. Mas não dá para a gente servir 2 senhores. Ou tomamos a posição que estamos juntos com o pastor Lucibaldo, com a pastora Vitória, com o pastor Abimael, com a pastora Eliana, pastor Gedilson, presidente da igreja, ou então nós não vamos a lugar nenhum. Sabe por que alguns vão embora? Porque ficam assim, pulando. O coração do líder doente, ele não consegue ter essa visão.
Ele não consegue se envolver, ele está sempre insatisfeito. O coração do líder sadio, ele vibra com a sua liderança pelo crescimento, amado. Eu vibro com meus líderes, sabe? Eu vibro. Nós vamos para o Peniel. Chamo todos os líderes. Quem vai da sua célula? Fulano, fulano. Quem vai da sua? Quem vai da sua? Tal, tal. O que é que já tem preparado para eles? Não tem nada, pastor. Então todos nós vamos reunir e vamos preparar. Mas ninguém fica sem receber nada. Ou somos ou não somos. Ou fazemos a diferença, ou vivemos numa mesmice. O coração de um líder curado, tenha certeza, tenha convicção, ele não tem dúvida, ele elimina a incoerência, ele elimina aquele que vem, quer causar confusão no meio do povo. Deixa eu ver o que é que ainda tem aqui. Jesus. Ixi. Quinto, um coração de um líder curado, ele é comprometido, ele entrega, ele se entrega. O que é que o apóstolo diz no verso 22? Está com a Bíblia aberta? Agora vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Ele se doa, ele vai. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem a certeza de que ele não está só, que o Espírito do Senhor está com ele, e não é diferente conosco. É a responsabilidade, é a disposição, seguir em frente, focado na missão, assumindo a visão celular e os projetos da igreja, como se fossem seus, assinar um cheque em branco para Deus. É isso que tem que acontecer, queridos. Na minha experiência aqui, eu botei: a falta de compromisso gera desorganização. O líder comprometido não depende da força do braço, mas do poder de quem? Do Espírito Santo. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que congregar, eu tenho que ter tempo de entrega. E nós já ouvimos isso aqui com os 2 pastores. Vamos para o sexto. Estou terminando. Pastor, você vai pregar de novo amanhã? Vou. Ele é comprometido. Vamos passar. Está terminando. Sexto, cativo. É a rendição total deste líder. Paulo, capítulo 20, versículo 24, diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. É essa a nossa missão. Eu estava ontem lá na igreja do Parque Verde, em Belém, e eu estava falando sobre evangelização pessoal. Eu estava mostrando para os irmãos como é que eles têm que evangelizar as pessoas. Olha, às vezes tem crente que, dá licença, tá? É enjoado. Então a gente tem que fazer um treinamento para melhorar isso. Eu falava para os irmãos: chega de condenação, condenação, condenação. É do diabo, 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 é do diabo. Ei, cadê Jesus? Fala de Jesus, pelo amor de Deus. Fala do amor de Deus, fala do céu. Fala que tudo é possível que crê. Fala que ele já venceu a morte. Fala que ele é a vida. Fala que há um reino, o qual o seu povo vai ocupar todos os lugares no céu, irmão. E eu disse: irmão, fala de Jesus como você fala do futebol. Olha, eu sou remista, não é pecado. E eu sou torcedora mesmo, né? Eu estou ali, eu digo: não vai entrar essa bola. Não vai entrar. Aí meu filho diz: eita, aleluia, glória a Deus, olha a crente aqui. Eu digo: não, é errado. Viu?
Pensa o quê? Que eles não iam assistir as competições daquela época? Iam. Eu sou remista, melhor do norte, né? Série A, tá? Então, redição, não se escandalize, redição total. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ser prisioneiro de quem? Do amor de Cristo. Está encantado, seduzido, dominado pelo propósito divino. Somos escravos de Cristo, presos por cordas de amor, e por isso somos verdadeiramente livres. Com cordas de amor, você me amarrou, Jesus. Eita glória! Ao ver uma irmã humilde lavando as mãos no vaso sanitário, por falta de instrução, a pastora não rejeitou, criou um curso de higiene e boas maneiras para dignificar aquelas mulheres. Isso foi comigo, irmãos. Às vezes nós perdemos pessoas para Jesus, impedimos pessoas de ir a Jesus por falta de amor. Eu estou com 40 mulheres vindo de Marabá, isso em 1987, já faz tempo, né? Eu já era uma missionária, e eu vinha com 40 mulheres da roça. Essas mulheres batiam na minha porta o caminho da roça é 4 horas da madrugada. Eu fiz o caminho da roça. Aquela bolsinha com as sementezinhas, uma comidinha, um punhado de farinha, uma carne sequinha para assar lá com os gravetos. Caminho da roça. E lá elas iam fazer o plantio. E nós tínhamos a oração. E aí ela chegava lá, 4 horas da madrugada. Missionária, eu respondia de lá, é só 5 horas. Que era a nossa oração. A igreja era bem do lado, né? E eu trouxe essas irmãs para Belém. Poeira nessa transamazônica, transbrasiliana, horrível, ônibus. E quando eu vim, eu cheguei em Belém com febre, muita tosse, muita dor na costa. E eu cheguei, não era da ceia, não tinha ceia na época. E eu disse, pastor, eu estou doente, eu vim com febre, estou com dor na costa. Meus filhos tinham ficado lá pequenininha. Eu estou com 40 mulheres aí, não tem nenhum irmão que possa me atender. E tinha um irmão que era acadêmico, né? E ele veio me examinar. Ele disse, eu vou te levar no hospital agora, lá no Bairro Barreto. Aí me deu medo, né? Quando eu cheguei lá, as irmãs ficaram na igreja, participando da convenção. E o médico me examinou, fiz os exames e deu tuberculose. Naquela época, para o sul do Pará, o índice altíssimo de tuberculose. Era alto mesmo. E a gente fazia visita de casa em casa, né? Bebia água nos copos e tudo. E a doutora disse, olha, 1 ano de tratamento e a senhora vai ter que separar tudo. Naquela época, se o teu vizinho soubesse que tinha um tuberculoso ali, ninguém queria te visitar. Nem chegar na porta da casa, né? E eu disse, eu não vou ficar... Tinha que ficar no isolamento. Eu disse, eu não vou, amor, ficar nesse hospital. Não vou. Eu vou para casa, mas eu tenho as irmãs na igreja. Eu preciso voltar na igreja, pelo menos. E eu voltei. E quando eu chego lá na igreja, eu encontro as irmãs e elas veem o meu encontro. Disse, pastora, a irmã fulana estava no banheiro, pastor. Ela usou o sanitário e ela deu descarga e lavou a mão lá mesmo. Por que eu conto isso, irmãos? Porque as nossas células, ou mesmo fora das nossas células, nós temos que aprender a amar pessoas e reeducar algumas. Por causa disso, eu abri um curso na igreja de higiene. Ensinar as mulheres, os homens, a tomarem banho, a usarem um desodorante. A gente comprava, ensinar a usar como era o banheiro, porque... Para lá não tinha, era sanitário de caixa, ou então era no fundo do quintal. Tanto é que era no fundo do quintal, que um dia, pastora, tem cada história, né? Nós fomos visitar uma irmã. E o meu esposo deu uma dor de barriga nele. Não sei se tu tem por aqui, por 4 bocas, tem isso. E disse, eu estou com uma dor de barriga, eu quero ir no banheiro. Aí eu disse,
Pede para a irmã. Aí, esse irmão queria ir no banheiro, ela disse, pastor, é lá no fundo do quintal. Aí ele saiu para o fundo do quintal, né, atrás do banheiro. E ele não via banheiro. Quando ele viu um cercadinho assim, tipo de palha, vocês já viram aquele cercadinho, né? Aí ele disse, aqui o banheiro, né? De repente, vocês vão morrer de rir. De repente, alguém lá da casa da irmã faz assim. Ele ouviu isso. Ele descobriu que as galinhas, elas iam lá comer as fezes. Ele disse, nunca mais eu quero galinha caipira. Nunca mais. Quando for na casa dos irmãos, se é para almoçar, não, ou então, não, irmão, eu vou levar para casa. Então nós reeducamos aquele povo ali, com higiene, com banheiros, com as roupas. Sabe aquela secretária que está na nossa casa? Nós temos vergonha. Vem cá, minha filha, olha, comprei todinho esse material aqui, você vai usar isso aqui, assim. Isso fala de quê? De amor, de cuidado. Sabe, você tem que perder a vergonha, porque senão o nosso irmão vai continuar passando vergonha. As pessoas, ninguém vai querer encostar. E eu sei qual é o problema e eu não faço nada, então eu vou ter que fazer. A célula está naquela casa. Não, pera lá, a irmã vai ter que dar uma melhorada. Irmã, nós vamos dar uma melhorada aqui, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente faz por quê? Porque a gente sabe que são mais humildes. A gente entrega as cestas básicas, mais de 300 pessoas lá na igreja. Se a gente deixar todos os banheiros de baixo aberto, eles levam tudo. Todos os rolos de papel higiênico, tudo que tiver lá em cima. Então agora a gente só deixa um bloco desse lado daqui. Eles são capazes até de levar o assento, é verdade. Porque são pessoas bem da periferia, não é? E aí a pastora ensina, tem para uns que dá material de higiene. Isso faz parte do quê? Dessa rendição, faz parte dessa educação, faz parte dessa higiene que nós, como igreja, temos que fazer, irmãos. O nosso guarda-roupa está cheio de roupa. Mas eu não vou dar essa aqui, foi 1950, a minha amiga que me deu. Não, fica aí. Essa aqui foi de não sei quem me deu. É dando que se recebe. Eu não posso ser mesquinha de ter. Mas é porque era da minha tataravó. Ela já morreu, já está com os ossos brancos. As lembranças que vão ficar são lembranças nossas, de compartilhar, de conversa, de relacionamento, e não de coisas que se acabam, querido. Eu encontrei uma amiga, e ela ficou viúva da Covid, e eu disse, vem aqui para Ponta Grossa, passa uns dias aqui comigo. E ela ficou 17 dias. E ela me contando, e eu disse, amada, o que foi que você fez com a roupa? O guarda-roupa dele está intacto. Já fazia quase 3 anos. Eu disse, o quê? Tá, pastora, eu guardo tudo. Sapato, a meia. Eu disse, eu vou contigo para Belém. Nós vamos doar todas essas roupas. Nós vamos lá na beira do rio. Foi lá que eu doei do meu marido. Chega as canoas, né? Os barquinhos. Vai doar todos esses paletós, sapatos, tudo. Amada, por que tu está guardando isso? Vem a barata, vem a traça. As lembranças boas na tua mente. Teu marido crente está na glória. Não é roupa, não é cama, não é sofá. Não quero a cela, porque essas crianças vão sujar meu sofá. Tu nunca vai ter um sofá novo, porque é dano que se recebe. Sabe, querido? Ou a gente é ou não é. Ou nós temos um coração sarado e livre para Deus, ou vamos viver uma vida mesquinha, pequena. O líder cativa, serve a todos com amor, igualitário, do juiz à mulher humilde. O doutor chegou na casa, é um atendimento de primeira, não pode ser, tem que ser igual, irmãos.
E se Jesus estivesse, a primeira pergunta tem que ser essa: Jesus iria tratar de igual maneira? Por último, nós temos o check-up aqui do líder. Olha lá, consistência, sou confiável na dor, reconheço minhas falhas. Cativo e contrito. Sou prisioneiro do amor, eu enfrento o medo. Sou comprometido, corajoso, vou até o fim, sei que creio. Então, a consistência, a convicção vai levar os filhos, os servos de Deus aos lugares altos, querido. Eu estou com 70 anos. Quando perguntam assim: pastora, o que ele deixou para a senhora? Muitas lembranças boas, muito amor. Vi muita coisa com meu marido, testemunhando a respeito de Jesus. Vi um homem desprendido de tudo. Um homem que ia nas bocas resgatar pessoas. Um homem que tirava pessoas da rua. Um homem que parava o carro, descia, dizia para a gente: não fiquem com medo, vamos sentar aqui com eles, onde eles estão. Porque só ama essas pessoas, amor. Quem já foi isso? Quem já provou isso? Eu perdi tudo, irmãos. Mas eu não perdi a minha fé. E com isso eu aprendi. E eu disse para minha irmã: mano, Jesus... Um dia perguntaram para Jesus, e Jesus disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar o quê? Cabeça. O que Jesus estava querendo dizer? Que ele não tinha casa, minha vida. Mas não faltava casa para ele. Não faltava comida. Eu parei de lutar por isso. Eu sou missionária. Eu moro com meus filhos. Hoje eu estou com a minha filha. Amanhã, se eu disser: meu filho, eu quero vir contigo, eu vou para lá com ele. Se eu disser para minha irmã: mana, daqui a um mês eu vou para lá contigo, eu vou. Porque a minha cabeça vai ser reclinada no céu eternamente, a glória de Deus. Eu não estou dizendo para você se desfazer das suas coisas. Eu estou dizendo para você se desprender de um passado que às vezes torna você mesquinho. Não, é dividindo, é dando que se recebe. Eu tenho o maior prazer, irmãos. Eu ganho muitas coisas, mas eu tenho o maior prazer de chegar em casa. Eu uso, mostro para a pessoa que eu estou usando. E depois eu digo: olha, amada, eu dei um presente como presente para outro. Né? Se chegar comigo e falar que não tem, eu dou. Por quê? Porque eu recebi muito, tenho recebido muito e nada tem me faltado. Mas comigo foi assim, porque eu vivo para isso. Eu não tenho outra atividade a não ser o quê? Pregar o evangelho a toda criatura para onde o Senhor me mandar. Tire a palavra da sua boca. Será? Tire essa palavra do seu vocabulário. Você não é fraco, você é forte porque Jesus está em você. A história que Deus escreve não é de fracasso, é de vitória. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Deus tem chamado você para frutificar onde Ele colocar os seus pés. Por isso, ide, frutificai. Que as palavras saiam da sua boca como fogo e como mel. Que você tenha uma semana de vitória, células abençoadas, cultos legados com a glória, com a presença de Deus, querido. Porque Ele nos libertou, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho amado. Ele conhece você. Ele te chama pelo teu nome. E Ele quer fazer grandes coisas através da tua vida. Fique em pé no nome de Jesus. Ei, Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, querido. E se você está do lado do seu supervisor, dá as mãos. Se quiser vir aqui à frente, pode vir. Nós ainda temos um tempinho aqui, 5 minutos. Se você está aí com seus liderados, fique junto. Dê a mão para ele, para ela. Olhe para bem nos olhos dele ou dela e diga: eu estou contigo, você não está sozinho. Nós vamos multiplicar. Nós vamos avançar em 4 bocas, em Tomé-Açu, porque Deus vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, derrubando as portas de bronze. Aleluia! Oh, glória a Deus! Senhor, Tu tens chamado a cada um de nós, Senhor,
A seara continua sendo grande, poucos os ceifeiros, e eles estão aqui nesta noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Rega, Senhor, as suas vidas, ó Pai. Calça os seus pés com o Evangelho, Senhor. Que caia o óleo fresco sobre as suas cabeças, Pai. Oh Deus de poder, que eles possam ir aonde o seu pastor não pode, mas eles podem. Eles estão morando bem do lado da casa deles, eles estão na mesma empresa trabalhando com eles, eles estão, Senhor, em tantos lugares e os encontramos a cada dia. Não queremos deixar, Senhor, que nenhum se perca, mas queremos ser usados por Ti. Abençoa, aviva, dá sonhos, dá visão, incomoda, Espírito Santo de Deus. Que se levante os futuros pastores, missionários, evangelistas, Pai. Pessoas, líderes com dons de cura, de profecia, de línguas estranhas, de interpretação de línguas, Pai, de discernimento de espírito, Senhor. Distribui na Tua igreja os dons espirituais, ó Deus. Em nome de Jesus, aquece-nos, Senhor. Tira a mornidão, a frieza, a indiferença, Pai, no nome de Jesus. O Senhor tem nos chamado. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei por detrás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi, para reinar as batalhas. Eu te ajudo, te sustento. Sou teu escudo, sou o teu Deus. És meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Deixa o Senhor te usar, meu irmão e minha irmã. E se porventura você tiver alguma dificuldade, não sofra sozinho, compartilhe. Compartilhe com seu líder, com seu supervisor, com seus pastores. Vá em frente. Deus chama você. Não entregue a obra. Não feche a porta. É tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então vamos cantar, a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer ouvir o que Ele diz. É meu prazer ouvir o que Ele diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Dá um abraço no seu irmão e dá uma palavra profética a ele. A graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Aleluia! Pastor, desculpe aí, tá? Mas eu demorei tanto para vir aqui. O pessoal quer mais, pastora. Então vamos. Glória a Deus. Vamos até meia-noite, então. Todo mundo de joelho aí. Ei, pastor, obrigado. Tamo junto, pastora. Meus irmãos, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos contribuir com os nossos, entregando os dízimos e ofertas. O apóstolo Paulo, ele fala que
cada um deve colaborar, contribuir, ofertar segundo propôs em seu coração, não por pesar ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nesse último tópico, a pastora repetiu várias vezes, né? É dando que se recebe. É assim que nós somos abençoados, irmãos. Quantos querem transbordar? Você só transborda se você de fato for abundante. Tem que ser abundante, amém, irmãos? Não pode haver escassez na tua vida. Então seja abundante, amém? Seja abundante. Levante ao Senhor a tua oferta, dízimo. Nosso Deus, obrigado por tudo o quanto o Senhor tem feito. Davi disse: das tuas mãos recebemos, por isso te damos. Só podemos entregar aquilo que recebemos. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos feito prosperar, Senhor. E nós somos gratos a Ti. Por isso te adoramos, Deus. Recebe a oferta dos teus filhos, recebe os dízimos, e que o Senhor venha abençoá-los ainda mais em todas as áreas de sua vida e fazê-los prosperar em nome de Jesus. Com alegria, venha ofertar em nome de Jesus. Entrega seu dízimo. Tem um QR Code aqui no telão. Deus ama aquele que dá com alegria. Das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Quem te chamou foi o Espírito Santo. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te
Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Levante a sua mão, aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, eu te encherei. Vai, cumpre a tua missão. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse lugar, amém? Pode ser mais forte. Você pode liberar um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia. Ele é digno de glória, meus irmãos. Ele é digno de honra e de exaltação. Aleluia. Desde Danilo, o Senhor te trouxe nesse lugar para te lembrar de muita coisa do teu início. Se tu pensa que tu está vivendo muita coisa hoje com o Senhor tem muito mais para liberar na tua vida. Eu quero te falar uma coisa: quando Deus libera uma visão, Ele libera provisão também. O Senhor tem colocado projetos no teu coração. O Senhor tem te dado visões, até mesmo às vezes em sonhos. Ele está te mostrando geografias. E às vezes tu se preocupa com a provisão, mas o Senhor vai mandar a provisão. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não está em crise. O reino dos céus não encontrou em crise. Não só isso, o Senhor derrama sobre ti hoje um renovo, uma unção de cura que Ele está dobrando. É uma porção dobrada que Ele está derramando sobre ti. Eu vejo aqui cadeirante se levantando da cadeira enquanto você ministra louvores ao Senhor. Ele enche do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, meu irmão. Você é frutífero. Você é frutífero. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para multiplicar. E as nações vão escutar teu nome. Deles, Danilo, as nações vão escutar o teu nome. Aleluia. Se você quer mais do Senhor, levante suas mãos. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito aqui, Senhor. Obrigado por tudo que vais fazer também, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, Você é maravilhoso, é lindo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, olha só. Amanhã, às 9 da manhã, vamos estar juntos aqui, tá bom? Não se atrase, nosso pastor tem uma frase que: quem se antecipa? Quem se antecipa? Então vamos lá, você é chamado para isso, amém? Você é um líder, você é frutífero. Você recebeu ousadia já, amém? Você está cheio de Deus, você está transbordando de Deus. Então o Senhor vai derramar muito mais amanhã. Então eu espero você aqui amanhã às 9 da manhã. Você pode dar a mão para o seu irmão que está do seu lado. Vamos só orar nesse momento, amém? Aleluia. Isso, se quiser fechar o corredor também, fique à vontade. Aleluia. Ah, Jesus, obrigado. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor.
Obrigado porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado porque nós temos vida eterna, Senhor. Pai, eu oro abençoando no seu nome a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Levem segurança para casa, Pai. Aqueles que o Senhor quiser acordar na madrugada para revelar o oculto e o extraordinário, Espírito Santo, o Senhor fique à vontade. O Senhor pode tocar em quem o Senhor quiser, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós celebramos, Senhor, a tua glória, Senhor. E muito obrigado porque cremos, Senhor, e sentimos no nosso espírito testificando que mais coisas o Senhor fará amanhã, Pai. Muito obrigado. Dá uma noite abençoada e o sono do justo, como diz a tua palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, igreja. Aleluia.